Engajamento é a palavra do momento, até rimou, quando a gente pensa em RH, quando a gente pensa em gestão de pessoas, de processos e tudo mais. Que laboratório que não quer ter uma equipe engajada? Porque é muito simples e todo mundo sabe disso. Pessoas engajadas no trabalho produzem mais, são mais proativas, contribuem mais para o trabalho. Pessoas engajadas ajudam a empresa a crescer, a prosperar. Funcionários engajados é o que todo dono de laboratório deseja. Mas engana-se quem pensa que para promover o engajamento basta dar um bom salário, pagar um bom salário ou dar aí benefícios e muitos benefícios para os funcionários. Engajamento também é sobre salário e benefícios, mas salário e benefício é a última coisa que a gente pensa quando o assunto é engajamento. Antes da gente pensar em salário e benefícios, a gente pensa em inúmeros outros pontos que devem vir antes, que devem ser promovidos estrategicamente antes para promover o engajamento aí no seu laboratório. E é sobre esses pontos que eu vou falar com você, além, é óbvio, de tratar de salário e benefícios, que, não coincidentemente, vai ser o último ponto, o último tema desse vídeo. Então, se você quer entender como engajar a equipe do seu laboratório, se você quer entender como construir um time de alta performance aí no seu laboratório, fica nesse vídeo comigo e me encontra depois da vinheta. Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao canal do Cardoso Freire Consultoria. O meu nome é Estela, eu sou fundadora aqui do escritório e também advogada especializada no segmento laboratorial. Nós somos o Cardoso Freire Consultoria, um escritório especializado em criar soluções jurídicas para laboratórios de pequeno e médio porte de todo o país. E eu estou muito feliz em falar com você hoje sobre engajamento. A gente deu uma pausa nos vídeos porque a Agatha, nossa editora, filmmaker, faz tudo, mas o que você é, Agatha? Pau para toda obra e design, mídia, head de marketing e tudo mais. E estava em home office. Ela, coitadinha, sofreu um acidente de moto e aí quebrou o dedinho mindinho do pé. Quem diria, né não, Agatha, que o dedinho mindinho do pé ia fazer tanta falta para você ir para o escritório. Mas voltamos, palmas, Agatha, bota palmas aí na edição. Voltamos e voltamos com tudo. Vamos continuar aí com um vídeo por semana, como sempre foi. Agora que a Agatha está de volta, firme, forte e com o dedinho mindinho do pé sarado. Então vamos lá, engajamento. Primeiro a gente precisa entender o que é esse tal de engajamento. E aí eu tenho que te dizer uma coisa, engajamento, né, é sim a satisfação da pessoa no trabalho, do colaborador no trabalho, é o quanto ele está satisfeito com o trabalho dele, mas é muito mais do que isso. E aí eu trouxe um conceito para você de um estudioso sobre o assunto chamado Stephen Harding. Acho que é assim que pronuncia o nome dele, bota aí embaixo, Agatha, Stephen Harding. Ele é um especialista em pesquisas organizacionais, né? E ele diz que o engajamento ele se divide em 3 pilares quando a gente pensa em uma organização, quando a gente pensa em um funcionário engajado. O primeiro pilar que ele coloca é o pensar. Né? Então, um funcionário engajado entende, ele acredita, ele concorda com os objetivos, com os valores e com as estratégias do laboratório. Depois, o segundo pilar é o sentir. Um funcionário engajado, ele também sente orgulho de trabalhar dentro do laboratório. E o terceiro e último pilar é o agir. Um funcionário engajado faz o que for necessário fazer, óbvio que dentro dos padrões morais, éticos e tudo mais, mas faz tudo o que estiver ao seu alcance para ver o laboratório crescer, para ver o laboratório prosperar, porque ele entende que o crescimento do laboratório, que o sucesso do laboratório também é o sucesso dele. Então, funcionários engajados, eles têm essas 3 características. Eles
tem o que o pessoal está chamando agora, né, de fit cultural. Eles pensam como a empresa pensa, eles concordam com os valores da empresa, eles concordam com o modo de trabalhar da empresa, né, eles sentem orgulho de trabalhar naquela instituição e eles fazem o que estiver ao alcance deles para ver aquela empresa crescer, para ver aquela empresa ter sucesso, porque eles sentem que o sucesso da empresa também é o sucesso deles. Então, para Stephen Harding, esse é o conceito de engajamento. É muito mais que satisfação no trabalho. O engajamento não é 0 ou 100, né? 8 ou 80. Existem os níveis de engajamento, né? E aí a gente tem 4 níveis de engajamento. Então, a gente tem o nível do funcionário satisfeito, né? Ele está ali satisfeito. O foco dele é a vida pessoal. Ele trabalha bem e cumpre todas as funções que ele tem que cumprir, mas é só isso. Ele não passa daquilo. Então, ele está satisfeito ali no trabalho, mas ele está olhando muito para a vida pessoal e o trabalho é só estar em segundo plano ou é só aquilo ali. Ele faz o que tem que fazer, ok? Talvez até faz o que tem que fazer muito bem feito, ok? Mas ele não passa disso. É isso. O trabalho para ele é algo nesse sentido, tem esse tom, né? Depois a gente tem o funcionário motivado, né? Ele contribui efetivamente para o crescimento da empresa, mas os principais objetivos dele estão ligados ao crescimento profissional dele, né? Ele acha que a empresa é um trampolim na vida profissional dele. E eu tenho um exemplo sobre isso dentro de laboratório. Tenho um cliente que tem laboratório dentro de um hospital, trabalha no PA. E vocês aí, donos de laboratório, sabem muito melhor que eu que trabalhar dentro do hospital, em regime de 24 horas por dia, 7 dias por semana, dentro de um PA, é loucura, é caos, né? E esse cliente, ele me relatou o seguinte: olha, os funcionários vão para o meu laboratório, eu consigo contratar pessoas, mas eu percebo que eles estão ali, que eles veem o laboratório como uma etapa da carreira deles, porque eles sabem que trabalhando em um PA dentro de um hospital, eles vão aprender muito e depois que eles já tiverem essa carga de conhecimento, eles vão para um outro laboratório para trabalhar em regime normal, 8 horas por dia, 5, 6 dias por semana, que seja, né? Mas esse cliente, ele me relata que os funcionários veem o laboratório dele como um trampolim, como um meio de ganhar conhecimento, como um meio rápido de ganhar experiência, para depois ir para um outro trabalho, por eles considerado melhor, né? Então, esses são os funcionários motivados. Depois, a gente tem os funcionários comprometidos. Quem são esses, né? Esses funcionários, eles se internalizaram e se identificaram com os valores da empresa. Então, eles estão lá no Stephen Harding, né, nos 3 pilares, no pensar. Eles identificaram, estão de acordo com os valores, com o jeito da empresa trabalhar, com os objetivos da empresa, tem o fit cultural, né? E acredita que a empresa pode lhe proporcionar um bom desenvolvimento de carreira. Então, esses funcionários, eles estão mais comprometidos com a empresa, eles estão pensando, mas o pensar é só um dos pilares, né, do Stephen Harding. Eles precisam mais que isso, eles precisam sentir, né, e eles precisam agir. E aí é que vem o último nível de engajamento, o último nível que todo empresário, que todo dono de laboratório quer que o funcionário alcance, que é aquele funcionário que é advogado, que é defensor da empresa. Ele não só concorda com a cultura da empresa, ele não só concorda com os objetivos do laboratório, mas ele sente orgulho de trabalhar naquela instituição e mais, ele defende aquela instituição para tudo e para todos. Ele não é aquele tipo de funcionário que o chefe vira as costas e começa a falar mal da empresa. Ele é aquele tipo de funcionário que o chefe vira as costas e, muito pelo contrário, ele vai falar bem ou vai defender a empresa de quem estiver falando mal. Ele não é aquele tipo de funcionário que depois do expediente, né, sai por aí falando mal da empresa, ou posta mal da empresa nas redes sociais, ou posta no Reclame Aqui. Não, ele muito pelo contrário, ele defende, ele levanta a bandeira da empresa, né? E aí ele veste a camisa, ele tem um grandíssimo interesse pelo trabalho, defende a marca sempre que necessário e está disposto a ir além
do que ele faz, do trabalho dele, é além do que ele é pago para fazer, para ver a empresa prosperar, porque ele entende que o sucesso da empresa é o sucesso dele. Esse funcionário, advogado, defensor, ele quase que se internalizou dentro da empresa, né? Ele se internalizou de tal forma dentro da empresa que ele vê ele e a empresa como uma instância, uma instituição só, a ponto de fazer tudo que tiver ao alcance dele para que a empresa tenha sucesso, para que a empresa prospere. Esse tipo de funcionário é o funcionário que a gente quer. Para chegar nesse tipo de funcionário, para você engajar o seu funcionário a tal ponto, é necessário, né, construir estratégias e desenvolver ações ao longo do tempo. E mais do que isso, é necessário também manter esse funcionário engajado, porque a pior coisa que você pode querer na sua empresa é chegar ao máximo do engajamento de um funcionário e não conseguir manter ele lá em cima. Porque se esse funcionário engajado, advogado, defensor, se frustrar, ele vai virar o pior funcionário que você vai ter aí. Ele vai virar um funcionário frustrado. E ter um funcionário frustrado dentro da empresa não é legal, porque vai contaminar todo o resto do ambiente, vai contaminar toda a sua estratégia de engajamento, vai contaminar os outros colegas de trabalho. Então, você precisa pensar em estratégias para elevar o nível de engajamento dos funcionários, para eles chegarem em advogado, defensor, e conseguir bancar, e conseguir manter. Mais vale um funcionário comprometido, que está no nível 3 de engajamento, mas mantido ali no nível 3, do que um funcionário que você consegue levar para o nível de advogado, defensor e depois se frustra. E depois você não consegue manter ele lá. Então, você precisa pensar em elevar e em manter. E agora eu vou começar a te dar estratégias e dicas para fazer isso. Vamos lá, a primeira estratégia que você precisa desenvolver aí dentro do seu laboratório para conseguir transformar o seu time em um time de alta performance com funcionários engajados. A primeira estratégia é simples, saber ouvir os funcionários, mas ouvir os funcionários de maneira estratégica. Não é sentar na frente do funcionário, em uma conversa ali no cafezinho, perguntar, e aí fulano, o que você acha? Como é que está o trabalho? Isso é ouvir também, mas não é um ouvir estratégico. Daí você não vai conseguir tirar dados, você vai conseguir uma análise muito subjetiva, que também é válida, mas uma análise objetiva com dados, números, é melhor para você tomar decisões, né? Então, saber ouvir os funcionários consiste, né, em entender quais são as habilidades deles, né? Até mesmo para você entender qual é o melhor cargo para ele, qual é a melhor função para ele, e entender o que motiva aquele funcionário. O que motiva ele? Reconhecimento social, desafios, poder dar uma escola melhor para os filhos dele, ter a casa própria, estabilidade financeira. O que é que motiva aquele funcionário? E aí não venha me dizer que o que motiva esse funcionário é saber que trabalhando aqui no laboratório ele estará contribuindo para a saúde da comunidade. Beleza, isso é um ponto que motiva, né? Mas não é aquele ponto nevrálgico, né? A não ser que que esse funcionário tenha um viés, uma linha social muito latente, seja quase que uma Madre Teresa de Calcutá. Aí sim, isso vai motivar muito o funcionário. Mas você tem que saber qual que é a veia, qual que é o ponto nevrálgico daquele funcionário. Por que ele acorda, levanta e vai trabalhar todos os dias. Por que ele faz isso? Você tem que saber disso. Além disso, né, você precisa considerar até mesmo quais são os gostos pessoais, as preferências pessoais desse funcionário. Esse funcionário é um funcionário que gosta de conversar? Ele é um funcionário que gosta de ficar mais quieto? Esse funcionário é um funcionário que gosta de assistir séries ou que gosta de determinados filmes? Entender tudo isso é bom para você conseguir lidar com aquele funcionário. Então, você tem que ouvir para você conseguir entender todos esses pontos. Principalmente, né, o perfil do funcionário, as habilidades dele, né, e o que motiva ele. E aí, para que você entenda isso, a gente tem duas ferramentas que eu gosto de usar aqui no escritório, né? A primeira é a pesquisa de clima organizacional.
que a gente usa dentro dos laboratórios, nossos clientes, quando a gente chega lá para fazer um projeto de compliance trabalhista e gestão de pessoas, uma das primeiras coisas que a gente faz é uma pesquisa de clima organizacional. Por quê? Como o próprio nome diz, a gente quer saber como está o clima dentro da organização. O que é que essa pesquisa mede, né? Ela mede a satisfação do empregado no trabalho, como é que estão as relações interpessoais, como é que aqueles funcionários, aquela equipe está se relacionando entre si, como está a comunicação da diretoria do laboratório com a equipe, se a diretoria está tendo, né, se os líderes estão tendo uma comunicação efetiva, se a equipe está entendendo o que os líderes estão querendo dizer, estão delegando, né, os objetivos os quais a empresa quer alcançar, né? Se esses funcionários também estão satisfeitos com a remuneração que eles estão recebendo. Quando a gente pensa em salários, benefícios e tudo mais. Então, a gente entende isso também. A gente verifica e abre um espaço para os funcionários fazerem reclamações, expressarem preocupações, fazerem sugestões, né? Então, a gente abre um espaço para os funcionários falarem o que eles quiserem falar. A gente mede também o nível de autonomia que aquele funcionário tem quando ele vai realizar as tarefas dele. Microgerenciamento é bom só para aquele funcionário que está começando, né? Até entender como é que as coisas funcionam. Depois que ele entendeu, você microgerenciar esse funcionário desmotiva ele. Né? Ele não sente que tem autonomia daquilo que ele está fazendo, ele não se sente tão útil assim. Então a gente olha qual é o nível de autonomia que aquele funcionário tem, sente que tem, né? E se eles entendem quais são as responsabilidades dele, se eles entendem qual é o propósito do cargo, se eles entendem o peso que o trabalho deles tem frente ali à operação do laboratório. Então a gente entende tudo isso, né? A gente tira um retrato do clima organizacional do laboratório para entender, né, o que motiva o laboratório, qual é o nível de engajamento dos funcionários, né, e o que a gente pode fazer para melhorar aquele ambiente. Uma vez que você tem esses dados, você tem que agir. Não adianta nada você fazer uma pesquisa de clima organizacional, fazer os funcionários responderem um formulário, uma pesquisa enorme, fazer os funcionários serem entrevistados, tudo mais, se depois que tudo fica pronto, você não faz nada com aquilo que você tem. Os funcionários vão achar que aquilo foi à toa e não vão mais acreditar nas estratégias que você propuser, nas atividades que você propuser ali enquanto a gestor de pessoas. Você vai se descredibilizar. Então, uma vez que você faça a pesquisa de clima organizacional e obtenha todos esses números, obtenha todos esses feedbacks, você precisa fazer alguma coisa. Depois dessa pesquisa, alguma coisa tem que mudar no laboratório e os funcionários precisam ver isso. Então, se você recebeu reclamações na pesquisa de clima organizacional, mude, ajuste o que der para ser ajustado. O que não der para ser ajustado, comunique para os funcionários. Olha, eu vi que tem essa reclamação, mas agora a gente não pode ajustar isso, a gente não pode mudar isso por conta de A, B, C e D, mas pelo menos comunique que você viu, que você está ligado, que você está atento ao que os funcionários estão falando. Além disso, a pesquisa de clima organizacional, para você fazer ela, você precisa tomar muito cuidado. Tem que ser uma pesquisa anônima, para que os funcionários se sintam à vontade em falar, né, como eles se sentem, o que os preocupam, como eles veem o trabalho. Tem que ser uma pesquisa imparcial. Então, você fazer essa pesquisa, dono de laboratório, talvez não seja a melhor coisa, talvez não seja a melhor forma. Talvez uma pessoa externa fazer essa pesquisa, uma pessoa que não tem ligação nenhuma com ninguém da equipe, uma pessoa que ninguém conhece, talvez seja a melhor forma. Você não pode nem por um minuto, nem por um segundo, deixar que o funcionário sinta que ele está sendo julgado. Porque se ele sentir isso, ele não vai falar o que de fato ele acha. E se ele não falar de fato o que ele acha, ele não vai mostrar o retrato, ele não vai mostrar a situação do laboratório, a realidade. E aí, a partir dessa pesquisa organizacional,
você pode entender o seu funcionário, entender as preocupações, entender o que motiva ele, né? A equipe no geral, né? Porque a pesquisa é anônima, então você vai ter um conjunto de respostas e você vai ter um diagnóstico geral ali da equipe do seu laboratório. Mas tem uma outra ferramenta que você pode usar também. A outra ferramenta que você pode usar é o DISC, né? Que é um teste muito antigo já, um teste quando a gente pensa em seleção de funcionários, em contratação, é um teste muito usado pelas empresas de RH para entender qual que é o perfil daquela pessoa, né? O DISC, ele é um teste que vai te dar o perfil do seu funcionário. Então, fazendo o DISC, né, e a gente faz o DISC com todos os funcionários dentro do seu laboratório, fazendo o DISC, né, você vai entender qual que é o perfil daquele funcionário. E o DISC, ele divide as pessoas, classifica as pessoas em 4 perfis, tá? Trouxe aqui escrito para não errar, né? Porque são características de cada pessoa. Então tem o perfil dominante, a dominância, né? Que é o D do DISC, né? Essas pessoas são pessoas mais assertivas, confiantes, são pessoas diretas, elas são orientadas para resultados, gostam de desafios, podem ser vistas como competitivas. Geralmente, pessoas com perfil de dominante assumem cargos de liderança. Elas têm um perfil para cargo de liderança. Então, se você tem um funcionário dominante aí no seu laboratório, seria bom você colocar ele num cargo de liderança, como, por exemplo, um gerente, né? Além disso, depois do dominante, a gente tem o influente, que é o I do DISC, né? São pessoas que têm muita influência, que gostam de interação social. Pessoal que é bom de gogó, bom de lábia, né? Que conquista o outro muito facilmente, né? Então, pessoas muito simpáticas, né? Elas são entusiasmadas, né? E elas gostam de trabalhar em equipe, por isso mesmo. Frequentemente, elas inspiram outras pessoas e motivam outras pessoas. São otimistas, persuasivas. Então, se um funcionário seu aí tem um perfil de influente, cargos bons para ele por exemplo, ser um recepcionista, ser um vendedor, né? Ser um coletador. Tudo que mexe com o público é bom para pessoas influentes. Depois, a gente tem a estabilidade, pessoas estáveis, que é o S do DISC, né? Eu acho que quando eles foram formar a sigla DISC, ia ficar meio esquisito DIEC, né? Aí eles preferiram colocar o S de estabilidade, depois do E, no DISC. Mas pessoas estáveis, elas são cooperativas, pacientes, leais, são pessoas que preferem, como o próprio perfil, o nome do perfil já diz, ambientes estáveis, previsíveis, valorizam a segurança, tendem a ser bons ouvintes. Onde que um funcionário com um perfil estável pode ser alocado dentro do seu laboratório? Na área técnica. Na área técnica você precisa de concentração, você precisa de todo mundo calado e trabalhando. Então, pessoas estáveis são assim, pessoas que têm um bom perfil para trabalhar na área técnica do seu laboratório. E por último, a gente tem pessoas conformes, né? A conformidade, que é o C do DISC, né? Que são indivíduos detalhistas, analíticos, precisos, são pessoas que gostam de seguir regras, pessoas que gostam de seguir procedimentos, são pessoas cuidadosas, valorizam a qualidade e a precisão do trabalho. Onde é que você acha que uma pessoa com perfil de conformidade pode ficar no seu laboratório? Chuta para mim. Você sabe. Eu sei que você está pensando nisso. Que uma pessoa com perfil de conformidade vai ser o melhor gestor da qualidade que você vai ter aí dentro do seu laboratório. Porque a gestão da qualidade é exatamente isso. Seguir regras, detalhes, procedimentos, qualidade, precisão, é tudo isso. Se você tiver uma pessoa aí com perfil de conformidade, vai ser um ótimo gestor da qualidade para você. Então, fazendo esse teste, você vai entender um por um qual é o perfil dos seus funcionários. E uma última coisa, não posso deixar de dizer que todo mundo tem essas 4 facetas, tem esses 4 perfis. Só que alguns perfis são mais latentes
que outros. Eu, por exemplo, né, quando eu fiz o DISC, e o perfil pode mudar, tá? Então, em determinado momento da sua vida, você está com um perfil conformidade mais latente. No outro momento, você está com um perfil estabilidade mais latente. É raro você ter uma mudança muito brusca, muito abrupta, mas pode mudar a latência de cada perfil. Quando eu fiz o teste, por exemplo, eu tinha 2 perfis muito latentes, que primeiro, né, muito primeiro de latência, em primeiro lugar, era o perfil de dominância, então eu tenho um perfil para liderança, e o segundo lugar era um perfil de influência. Então, como dizem os outros aí, eu sou boa de gogó, eu consigo influenciar as pessoas, eu sou boa de relacionamento social, né? Esses 2 são os meus perfis. E depois tem a estabilidade, a conformidade que estão lá embaixo. Mas outras pessoas podem ter a estabilidade, a dominância lá em cima, né? Então, esses 4 perfis, eles são dinâmicos em todas as pessoas. Todo mundo tem essas 4 facetas. Em algum momento, uma faceta pode estar mais latente, em outro momento, outra faceta pode estar mais latente. Né? E mede o momento, é um retrato. Talvez daqui 6 meses você fazer o DISC novamente seja bom porque você vai ter outro retrato, outra faceta daquele funcionário. Então, você sabendo o perfil desse funcionário, você pode colocar ele no lugar certo. Você pode colocar ele com a função certa. Você entende também qual que é o propósito de vida dele. E a partir disso, você consegue engajar aquele funcionário. Porque não tem nada pior você trabalhar com o que você não gosta, você trabalhar com o que você não é bom. Né? Você colocar esse funcionário no lugar certo, que tem a ver no cargo, que tem a ver com o perfil dele e que dá match, dá fit com o propósito de vida dele, você vai ter aí um funcionário super engajado. E aí é o seguinte, minha gente, a Agatha, que está aqui como nossa filmmaker, está me alertando que esse vídeo está ficando enorme. Então a gente vai ter que dividir ele em parte 1 e parte 2. Né? Essa é a parte 1, mas tem a parte 2. Na parte 2, a gente vai tratar de outras estratégias que podem ajudar aí no engajamento da sua equipe, como, por exemplo, né, plano de cargos, carreiras e salários para laboratório grande, para laboratório pequeno. Né? A gente vai tratar sobre feedbacks, como que você dá um feedback, como que você recebe um feedback, né? Sobre integração da equipe, reconhecimento de esforço, como que você reconhece o esforço daquele funcionário, finalmente benefícios e remuneração, que eu disse que seria o nosso último tópico. Então, nós vamos cortar esse vídeo e aí semana que vem a gente posta a parte 2, porque senão vai ficar muito grande e aí perde o propósito dos vídeos aqui do YouTube, que são vídeos menores. Se você quiser ter uma aula, de fato, convido você para assistir as nossas lives quinzenais. De 15 em 15 dias eu faço live e aí sim eu dou uma aula sobre determinado assunto. Né? Então fique atento às nossas redes. A Agatha vai colocar aqui o nosso Instagram, vai colocar aqui o nosso WhatsApp, vai colocar todas as redes e contatos que você pode, nos quais você pode nos achar aqui na descrição desse vídeo. E é óbvio, não posso deixar de dizer que nós do Cardoso Freire Consultoria podemos ajudar você a ter uma equipe mais engajada, tanto fazendo uma pesquisa de clima organizacional, quanto promovendo o teste DISC aí com os seus funcionários e muito mais. Nosso projeto, nosso programa de compliance trabalhista e gestão de pessoas é para isso. Né? Então, se você quer saber como nós podemos te ajudar, entre em contato conosco por qualquer um dos meios que a Agatha vai disponibilizar, tanto aqui quanto na descrição do vídeo, preferencialmente pelo WhatsApp, porque pelo WhatsApp você vai ser atendido mais rápido, que um dos nossos consultores vai ter o maior prazer em te mostrar como a gente pode ajudar o seu laboratório a crescer e a crescer com segurança jurídica.